Tudo bem com a paz de Jesus? Amém! Irmãos, feliz de estar mais uma noite na presença de Deus. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Parabenizar também a nossa dirigente, nossa adolescente, operadora irmã Silvia. Linda festa. Se pudesse dar nota, daria milhares. Para agradecer ao nosso pastor, a sua esposa, a irmã Marcela, pelo convite, foi canal por esse convite. Converso com os irmãos, quando ela falou congresso adolescente, até bambeou as pernas. Porque é uma responsabilidade levar a palavra de Deus. Irmãos, sem demoras, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Tema deste congresso. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Um minutinho de oração. Senhor Deus, meu Pai, Deus, eis-me aqui, Deus, na tua presença, Pai. Porque eu pensei, Senhor, que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Senhor. O Senhor é aquele que era, aquele que é e que eternamente será. E o que há de vir, Senhor, eu te peço. Eu me deparo, Deus, no século 21, Senhor, que há pregadores, ó Pai, que depende, ó Pai, da sua própria sabedoria, que depende, Senhor, do seu próprio saber, do seu próprio conhecimento. Mas eu, Senhor, me achego na tua presença nessa noite, ó Pai, dependente, ó Pai, da tua presença, Senhor, neste congresso, Deus, esse primeiro congresso, primeiro aniversário, Pai, desse grupo de adolescentes, Senhor, a cada um, Deus, que pensou, Deus, que não ia dar em nada, Senhor, eu te peço aqui nessa noite, Pai, que a cada um, Senhor, que chegou vazio aqui, que a tua palavra venha sair aqui cheio do teu poder, cheio da tua virtude, Senhor, eu te peço, Senhor, aquele que pensou, Deus, que este congresso, Pai, vai ser o primeiro e o último, ó Deus, eu te peço, Pai, repreende, Deus, essa palavra maldita, Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder, Deus, da tua presença, Senhor, a cada um, Deus, que chegou aqui rastejando, Deus, diante, ó Pai, da tua presença, Senhor, assim como aquela mulher, Deus, do fluxo de sangue, que já chegou rastejando, ó Pai, diante, ó Pai, da tua virtude, Senhor, precisando, ó Pai, de um milagre, precisando, ó Pai, de uma bênção, precisando, ó Pai, de algo diante do teu trono, Senhor, que a cada palavra, ó Pai, revelada dos altos céus, venha cair, Deus, no nosso coração, Senhor, como uma semente, ó Pai, venha cair, Deus, num solo fértil, ó Pai, que venha germinar no coração, Senhor. Eu te peço, ó Pai querido, Deus, a tua presença, Deus, sobre nós, ó Pai. Eu sou dependente de ti, Senhor. Acampa, ó Pai, ao nosso derredor, Senhor, com muralhas de fogo, ó Pai, repreendendo, ó Pai, todo demônio, toda má conduta, ó Pai, sobre a tua igreja. Eu repreendo agora, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, pela presença que despedaça os julgos, Senhor. Fale com a tua igreja nessa noite, ó Pai. Eu pensei, Senhor, que o primeiro ouvido a ouvir a tua palavra é o meu. Eu preciso, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos a cada um, Deus, que tira um momento, Pai, de estar na tua casa, para vir, Deus, numa noite como essa, te adorar, te bendizer, Senhor. A cada um, Deus, que tira um momento, Pai, de estar debaixo da coberta, Senhor, vai estar diante, ó Pai, da tua presença, vai estar diante, ó Pai, da tua virtude, vai estar diante, ó Pai, da tua presença. Fale para a tua igreja nessa noite, do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso sentar? Temos uma palavra, uma das 7 cartas da igreja da Ásia Menor. E essa carta, a igreja de Filadélfia, é conhecida pela igreja
missionária. Quando João estava na ilha de Patmos, Deus olha para ele e diz: escreve as coisas que eu te digo. Eu percebo que há 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, a terceira igreja é a igreja de Pérgamo, e a quarta igreja é a igreja de Tiatira, a quinta igreja é a igreja de Sardes, a sexta igreja a igreja de Laodiceia, a sétima igreja é a igreja de... falei errado. Sexta igreja, a igreja de Filadélfia, e a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. Nós, quando analisamos a passagem de Cristo, Jesus nos ensinou a maneira, o jeito que nós devemos andar na terra, em santidade na terra, só não perante os homens, mas perante Deus, porque uma santidade não é o que eu vivo diante da sociedade, a santidade eu vivo diante de Deus. Tanto é que a palavra em 1 Pedro vai declarar, 1 Pedro 1,15 vai dizer: aquele que te chamou foi santo, então seja santo de toda maneira de viver. No versículo 16 vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Eu percebo de uma palavra revelada ao apóstolo Pedro dizendo: aonde você colocar a planta dos teus pés, você deve andar como Jesus andou. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você deve fazer o que Jesus fez. Agora Jesus vai dar essa revelação a João na ilha de Patmos, sobre a igreja de Filadélfia. A Bíblia diz que Jesus se declara: esse que eu digo para você é santo e verdadeira, e eu que tenho a chave de Davi nas mãos. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Algo declarando para a igreja de Filadélfia. Eu percebo, irmãos, que logo após a passagem de Cristo, logo após todo aquele andamento de Cristo, ele caminhando na terra, sendo perseguido, sendo rejeitado diante da terra, ele nos ensinou o que devemos fazer. Ele nos entregou autoridade e poder sobre os demônios, para quando a gente colocar as mãos sobre aqueles que estão enfermos serem curados, e aonde nós andarmos, nós teremos que ser como ele. Agora ele vai mostrar essa revelação a João. João escreve aquilo que Jesus estava declarando para ele. João é conhecido por aquele que Jesus se inclinou a cabeça sobre ele. Se a gente analisar a palavra João, ele foi aquele que Jesus olhou e disse: os apóstolos vão morrer. Tiago foi morto a fio da espada, Pedro foi morto crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado. Jesus olhou para João e disse: aqueles apóstolos vão morrer de causas ali diante dos homens, mas você vai morrer de velhice, você vai morrer de causas naturais. Aqui João, ele já é um homem, vamos dizer assim, um homem idoso, um homem ali já velho, fardo de dias. E para quem pensou que a chamada do homem de João se acabou, e assim enganou Satanás, porque até mesmo quando nós passamos de uma certa idade, Satanás olha e fala: que prejuízo que ele vai dar para mim agora, que prejuízo ele vai dar para o inferno agora. Jesus está dizendo: a sua obra só vai acabar quando Jesus voltar, ou você descer a sepultura. Ou seja, Jesus está te dizendo nessa noite: a tua obra só vai acabar quando ele vier, ou se você descer a sepultura. Olha para cá, sabe que Deus está te dizendo? Satanás pode te ameaçar, Satanás pode tentar se levantar contra a tua vida, mas respeita a promessa: passe os céus ou passe a terra, nada da palavra de Deus vai passar. No livro de Filipenses 1:6 vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus. A obra na tua vida está sendo realizada nessa noite. Sabe o que Deus está te dizendo? Se prepare, porque os dias que nós estamos vivendo hoje em dia é os dias da tribulação, é os dias difíceis, é os dias no qual o homem está se apostatando da fé, está se deixando de ouvir a verdadeira palavra de Deus, está deixando de fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. Irmãos, os dias que nós vivemos, dias difíceis, Paulo diz:
tereis dias trabalhosos. Se a gente analisar a palavra no livro, se não me engano, de Zacarias ou Malaquias, agora não vou lembrar, vai dizer que haveria vida no Mar Morto. Agora vai olhar lá no noticiário. A Bíblia fala que haveria rumores de guerra perto da vinda do Mestre. Olha aí a guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Bíblia diz que muitos se esfriariam o seu coração. Eu percebo que não se esfriaria o coração só do amor ao próximo, daquele que ali vai na tua casa e pede algo de comer. Não, se esfriariam ao ouvir a palavra de Deus. Sabe o que eu percebo disso? A gente prega, o camarada enche de comissão seu ouvido e não ouve a palavra de Deus. Irmãos, eu estudo numa escola lá no Iguaçu, que quando você prega, o camarada dá risada da tua cara, o camarada olha por você e começa a blasfemar contra a palavra, começa a dizer, não, mas a palavra deve ser reescrita. Ah, mas o homem que escreveu a palavra, mas a palavra diz que o homem é falho e pecador. Eu virei e falei, meu filho, Jesus usa quem quer, do jeito que quer e da maneira que Ele quer. Agora, se a gente analisar a Santa Escritura do Evangelho, Jesus vai preparar os apóstolos, Jesus vai preparar aqueles homens para andar segundo o que Ele disse. Para o quê? Para a vinda dele, para a vinda de Jesus Cristo. Jesus não vai voltar. Falar, eu já ouvi muito isso quando era criança. Eu já ouvi muito isso quando eu era criança. Meu avô, minha avó falava isso, meu pai e minha mãe falavam isso. Irmãos, Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. O primeiro que vai para o céu sou eu. Cadê o segundo que vai para o céu? O primeiro que vai para o céu sou eu. O segundo que vai lá. Sabe o que papai está dizendo? Prepara a igreja, porque os dias estão sendo abreviados. Hoje em dia virou, irmãos. Ó, está no mês de setembro, agosto, julho. No final de julho, a nossa irmã Marcela mandou mensagem para mim no Facebook, marcando a agenda comigo para estar aqui nessa noite. Pensei, vai demorar. Olha aí. Foi no instalar de Deus. Sabe isso? Os dias estão sendo abreviados. Os dias na terra estão sendo abreviados. Se a gente analisar agora, voltando à palavra do tema, Apocalipse 3, e ninguém fecha, e que tem a chave de Davi nas mãos, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Olha para cá. Qual que é a porta que Jesus estava dizendo para a igreja de Filadélfia? É a porta de quando ele foi para o Calvário. A porta que ele deu para a humanidade. Até porque antes de Jesus chegar na terra, a humanidade estava condenada. A humanidade estava sentenciada a cair no lago de fogo. A humanidade estava condenada perante Deus. Pecado, luxúria, todos esses pecados estavam sobrecarregados na vida do homem. Só que quando Jesus veio na terra, pregando a palavra, falando do amor de Deus, que ele veio, o Filho de Deus, buscar e salvar aquele que se havia perdido, abriu a porta o quê? Da salvação. Essa é a porta que o diabo não pode fechar. Sabe por que Satanás nos odeia? Eu vou falar bem aberto. Sabe por que Satanás te odeia, meu filho? É porque ele
É porque Jesus desceu diante dessa terra e te deu a oportunidade. A Bíblia diz que quando Satanás quis se rebelar contra Deus, Deus já viu que Satanás e que Lúcifer queria e tirou ele do céu, lançou por terra. Olha para cá, ele pegou uma vez e não teve oportunidade de se reconciliar contra Deus. Perante Deus não teve oportunidade. E quando nós estávamos no lamaçal de pecado, Deus nos deu a oportunidade de salvação. Sabe o que Deus está dizendo? Para ele, para o Satanás não teve oportunidade, para o Satanás não teve misericórdia, para o Satanás não teve graça, mas para nós que estamos na terra, para nós que somos vaso escolhido diante dessa terra, nós somos escolhidos e temos a oportunidade. Pega uma, pede perdão, Deus perdoa. Pega duas. Jesus está te dizendo: eu te perdoo de todo pecado. Por quê? Porque eu quero você prostrado diante do trono, diante da graça de Deus. Mediante os dias que nós estamos vivendo, o povo não aproveita mais essa oportunidade, não aproveita mais a chance que tem. A gente diz: Deus não existe. E você pergunta para o camarada: você já experimentou, meu filho? E na igreja já experimentou Jesus? Você já experimentou ouvir a palavra de Deus? Eu vou falar, Deus acabou de soprar no meu ouvido, então vou falar. Sabe, a gente vive numa geração hoje em dia que prega tudo, só não prega a vida de Jesus. Só prega a bênção, prosperidade, bênção material, meu filho. Para de massagear o ego do homem. Prega o verdadeiro evangelho. Prega a porta estreita. Você quer saber de uma coisa? A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 2, vai dizer: e disse: arrependei-vos que já é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra que deve ser pregada nos dias atuais. Hoje em dia a gente vê o camarada pregando tudo qualquer tipo de coisa. É palavra coach, palavra de autoajuda. Tem uma menininha que viralizou na internet que prega melancia, prega iPhone, prega todas essas bobeiraiadas aí e não prega a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma palavra: quer ir para o céu, o caminho estreito e difícil. Quer ir para o céu é santidade diante dessa terra. Não é agradar o homem, é agradar a Deus, é viver em santidade. Eu falei: vem com Deus, viver em santidade com Deus. Olha para cá. Se a gente analisar bem os dias atuais, a igreja, as igrejas hoje em dia, está tudo, não tem mais reverência, não tem mais um coração prostrado diante da casa, diante da presença. Irmãos, havia 7 igrejas da Ásia Menor. Havia 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, e 2 não recebeu repreensão, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 9. Apocalipse 2, 9. Apocalipse 2, 9. Eu sei as suas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Irmãos, essa igreja, perante tudo aquele lugar, ela era pobre, mas ela era rica do que? Da presença de Deus. Porque, irmãos, ela não procurava agradar
A humanidade, ela procurava agradar a Cristo. É isso que a gente tem que se deparar hoje em dia. A gente tem que procurar agradar a Cristo. Tem gente que hoje em dia fala, não, o culto tem que ser diferente, tem que se adaptar com o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, meu filho. Adaptar o que, meu filho? Passa os céus ou passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Sabe o que Jesus está te dizendo? A palavra ainda está de pé. A maneira que você deve se prostrar diante do trono, diante da casa, deve ser mantida nos dias atuais. Ah não, mas o jovem hoje em dia é tudo diferente. A gente tem que atrair o jovem, meu filho. Jovem é coração enganoso. A Bíblia diz, ó, Eclesiastes, estou pregando Bíblia. Eclesiastes, livro de Eclesiastes. Olha o que Eclesiastes vai dizer. Eclesiastes 12, se não me engano. Eclesiastes, olha o que vai dizer sobre o jovem. Alegra-te, mancebo, ó, Eclesiastes 11:9. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus ao juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Essas igrejas aí, tudo preto, LED. Sabe o que é isso, irmão? Perder a reverência perante a palavra e a presença de Deus. Que é o que? Agradar o mundo. Mas engraçado, irmãos, que a influência tem que ser da igreja para com o mundo, não do mundo para com a igreja. Hoje em dia é o contrário. O camarada sobe em cima do altar para pregar sem reverência nenhuma. Prega em pecado, prega, faz tudo aqueles negócios, movimento, mas filho, a presença não está ali não. A presença foi embora. Agora, olha, vamos voltar na mensagem. Apocalipse 3, 8, parte B. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós podemos até ter pouca força, mas a palavra tem que estar guardada no coração. Sabe o que eu percebo disso? Quem é fiel apanha. Quem é fiel é perseguido. Quem é fiel pode ter aflição, pode receber apontamento de dedo, pode ser rejeitado na escola, pode ser rejeitado diante do trabalho, pode ser rejeitado aonde ele estiver, mas meu irmão, ele tem a força ligada no trono de Deus. Como Paulo disse, quando dizes que tu és forte, aí sim é fraco, mas quando estás fraco, aí está forte. Mas basta guardar a palavra no coração, basta guardar o evangelho no coração. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. A igreja de Filadélfia, ela era escolhida. Ela é escolhida diante de Deus. Aí me pergunto, por que ela era escolhida? Porque, irmãos, as igrejas ali da Ásia Menor, todas ali, menos a de Filadélfia e a de Esmirna, as outras ali, irmãos, se contaminaram. As outras igrejas ali se venderam ao pecado. A Bíblia diz que a igreja de Tiatira tolerou a doutrina de Jezabel. O que é isso? É doutrina, sabe do que, irmãos? De sensualidade. Sabe que eu percebo? A igreja de Filadélfia, ela permaneceu firmada na palavra de Cristo. Ela permaneceu
firmada no Evangelho de Cristo. Sabe o que eu percebo? O homem aí fora pode mudar, mas a palavra não muda, o Evangelho não muda, Jesus não muda, Deus não muda. Olha para cá, sabe o que Jesus está te dizendo nessa noite? Passe os céus ou passe a terra, mas a palavra não muda. A palavra não muda, o Evangelho não muda. Aí tem um povo aí falar, não, velho, esse Evangelho, essa palavra, Bíblia, está ultrapassado. Tem que reescrever esse negócio aí com os dias atuais. Escreveu o quê? Bíblia, o livro mais atual que existe, irmão, é a palavra. Você não percebe que não tem a presença de Deus. Só não percebe quem se afasta de Deus. E, ó, o que te afasta de Deus? O que te afasta do trono do Pai? Sim, o que afastou Adão e Eva de Deus? O pecado. Sabe o que eu percebo disso? O que nos afasta de Deus é o pecado. Por isso que a cada dia nós temos que procurar viver em santidade para com Deus, para com o mundo, para que nós continuemos conectados com o Pai. Se a gente analisar a palavra, quando aqueles apóstolos estavam ali diante, subindo ao templo para adorar, se depararam com o quê? Com um homem coxo. Um homem ali que estava ali clamando, coxo, caído no chão, humilhado. Aí ele olha para Pedro e João e diz: eu preciso de água, eu preciso de mais bola. Eu preciso de algo que me sustente. Aí Pedro e João disseram para ele: olha para nós. Aí ele olhando para ele, querendo algo em troca, querendo, imagina, até mesmo dinheiro, esmola, joias. Pedro e João disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe o que eu percebo disso, irmãos? Aquele que está ligado no trono tem a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, não é paga. Você não paga para ter a presença de Deus. Você não paga para ter aquilo que é de Deus. Você não paga. Sabe o que eu percebo? A presença é nada de graça para aquele que quer viver em santidade com Deus. Eu percebo hoje em dia que o homem prefere ter carro, o homem prefere ter uma casa bonita, prefere ter dinheiro, pode ter tudo isso, pode ter empresa, firma, mas, irmão, se não tiver a presença, não vai. Se não tiver a virtude, não anda para frente. Se não tiver presença, ao soar da sétima trombeta, meu filho, não vai para o céu, não vai herdar a salvação, não vai herdar a promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus? Que Ele iria ao Pai, iria preparar a morada e voltaria para buscar a igreja, mas enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de vós. Tem que haver o Espírito Santo, irmão, que é a presença de Deus. Sabe o que eu percebo? A marca da promessa, meu filho, é Espírito Santo. Se você não tiver Espírito Santo, pro céu você não vai. Eu vou falar bem aberto, eu estou aqui mesmo. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai pro céu. Você não vai herdar a Nova Jerusalém. Só vai pro céu aquele que busca viver em santidade. O Espírito Santo quer, irmãos, é habitar dentro de mim e dentro de você. Tanto é que a palavra diz que aquele que abriu o coração, eu cearei com ele, e ele comigo, eu cearei com ele, e ele comigo. Olha para cá, o Espírito Santo que habitar dentro de vós, o Espírito Santo que habitar dentro de ti e dentro de mim, o Espírito Santo que habitar dentro de nós. Mas o Espírito Santo não habita em templo sujo. O
não habita em templo sujo. A gente fala, eu perguntar para que é católico, por aí você fala assim, por que você vai falar, eu vou. Vai ficar adorando aquela imagem, fica adorando aquele Jesus, naquela cruz humilhado, fracassado. Irmão, eu vim aqui nessa noite adorar o leão da tribo de Judá, aquele que numa sexta-feira morreu e no domingo ressuscitou e está aqui no nosso meio. Ei, aquele que tiver coração quebrantado diante da presença, diante da glória, diante daquilo, diante do trono de Deus. O Bíblia diz que o Espírito Santo não rejeita, ele consola. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. E ele tem ciúme de nós. O povo hoje em dia diz que ama Jesus, mas adora o que? O futebol, ídolo de futebol, adora essas coisas. Irmãos, larga a mão de se prostituir espiritualmente. Larga a mão de ficar se prostituindo. Mas eu não estou nem, irmão, espiritualmente. Você diz que adora a Deus, mas adora o jogador de futebol. Você diz que adora a Deus, mas adora esses homens pagãos por aí. Irmão, influenciador por aí que ensina você a fazer as coisas. Só não ensina você a ir para a igreja, meu filho. Ensina tudo, qualquer coisa de errado para você, mas só não ensina você a ir para a casa de Deus. Não ensina você a adorar a Deus. Irmão, você tá com o quê? Esse povo aí, tá só te enganando. Pode fazer, jovem que é assim, né? Seu pai não está aqui não. Ei, mas os olhos de fogo estão te vendo. Mas pode fazer isso aí, não tem problema, não tem nada a ver, meu filho. Os olhos como de fogo estão te vendo. Vigia, vigia. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 25:13? Vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para cá, a gente não sabe quando Jesus vai vir diante dessa terra. A gente não sabe quando Jesus vai vir sobre os céus e arrebatar a igreja. O que simboliza, o que significa a palavra arrebatar? Simboliza tirado com força. Sabe que eu percebo? Aquele que tirava sarro da tua cara naquele grande dia vai ver só sua vestimenta no chão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Fica firme mais um pouquinho. Em breve a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Tem gente que não acredita mais nisso. Mas isso aí é coisa passada. A gente tem que viver o hoje. Eu vou falar. Viver hoje, filho. Amanhã é passado. Amanhã não pertence. Ontem é passado. Sabe o que Deus está dizendo? Aproveite o dia de se chamar hoje para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o jeito que os dias está chegando, você prefere empurrar com a barriga. Esse pecadinho não tem nada a ver, meu filho. Vigia nessa terra. Agora, se a gente analisar a palavra de Cristo, aqueles homens que estavam ali diante de Jesus, aquele fariseu, como aquele falso profeta, dizia que ele dizia o que era, mas o próprio Jesus disse: sepulcro caiado. Aquele sacerdote, sepulcro caiado. Sabe o que eu percebo disso? Eles tinham nome de que vive.
É o que, olha para cá. A igreja vou falar. A igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 selos de Deus e as 7 estrelas, e eu sei as suas obras, e que em nome de que vives, mas está morto. Tá que nem o Eli. Tá que nem Eli. Por quê? Porque Eli via os seus filhos pecarem e não o aconselhava, não mostrava a verdadeira maneira de ser. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Sabe o que eu percebo disso? Presentes que nome de que ó, tem até vestimenta. Eli tinha vestimenta de sacerdote. Eli tinha a posição de sacerdote. Eli tinha vamos dizer assim, aquela fama de sacerdote. Mas o que ele não tinha era a presença de Deus. Eli não tinha a presença de Deus. E se não tiver a presença de Deus, irmão, não vai. E se não tiver a presença de Deus, não vai. Não anda para frente. Porque o que conduz, olha, a Bíblia fala que quando Deus anuncia o dilúvio para Noé, ele fala para ele: Noé, constrói essa arca, porque virá um dilúvio sobre a terra. Virá um dilúvio sobre a terra. Sabe o que eu percebo, irmãos? Não tinha mastro para conduzir aquela arca. Quando o dilúvio chegou, não tinha nada ali para conduzir. Noé entrou com os animais limpos, ele entrou ali com toda a sua casa. Sabe o que eu percebo disso, irmãos? O que conduz a nossa vida diante da terra é a presença de Deus, irmão. É por isso que quando você se rebela contra Deus, você não tem a presença de Deus, e você está destinado a falhar, pisar em erro, pisar em falha, e com isso, irmão, você não sai do lugar. Você não sai do lugar, por quê? Porque o que conduz o homem é a presença de Deus, é a presença do Santo Espírito de Deus. E que nem eu disse, o Espírito Santo não habita em templo sujo. É que a gente fala, não tem nada a ver. Tem um aluno lá na minha sala lá, diz que é evangélico. Boca suja, palavrão, faz tudo que não deve, e diz que é de Deus. Sabe o que é isso? Ele está envergonhando o Evangelho de Cristo. Aí para quem acha, para quem acha que palavrão não tem nada a ver, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha para cá. Ah, mas isso aí não é, meu filho. Pode até não ser palavrão, mas é palavra torpe, vigia. Ah, mas isso não tem nada a ver, meu filho. Você está em desobediência com a palavra de Deus. Se ele vier, meu filho, você fica. Se ele vier, você fica. Não tem nada a ver essas coisas aí de crente. Não sei para que ter tanta doutrina. Hoje em dia o dias é diferente. Meu filho, vai ouvindo isso aí, vai dando ouvido pro inimigo, que você vai ver aonde você vai parar. Vou falar, você vai parar no lago de fogo. Você vai parar no lago de fogo. Olha para cá. Você vai parar onde? Ranger de dentes, aonde o bicho não morre. O bicho está ali tentando você dia e noite, mas aquele que anda segundo a palavra de Cristo, aquele que anda segundo o Evangelho de Cristo, aquele que vê o homem se corromper, aquele que vê o outro filho ficar errado e percebe, ele está errando, eu não vou errar junto com ele não, eu não vou errar junto com ele não. Você está me vendo essa noite? Ele está errando você, isso não é motivo para você errar também. Sabe o que
que Deus está te dizendo, para você que procura viver em santidade com Deus, se prepara, em breve a igreja será arrebatada e nós iremos morar no céu, no lugar onde se adora. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha para cá, a gente está se preparando para a vinda do Mestre. Nós estamos se preparando, ó, para a vinda de Deus. Sabe por quê? Eu não quero ficar nessa terra. Eu não quero ficar nessa terra. Hoje em dia, um montão de coisa aiada, gente que nem se incomoda mais com essas coisas. Que era difícil de se achar e que era homossexual. Então, todo lugar que você vai, você vê um. Todo lugar que você vai, você vê um. Você prega, o camarada não ouve. Sabe o que Jesus disse? Naquele grande dia, aqueles que não ouviram o que você estava pregando, aqueles que não ouviram o que você falava, naquele grande dia vai haver mais tolerância perante o povo de Sodoma e Gomorra do que esse povo que não ouve a tua voz. Sabe o que eu percebo disso, irmãos? Qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? O pecado do que? Do homossexualismo. Entre outros, né? Mas o que está em evidência na cidade é esse. Tanto é que Ló, quando ele viu, quando os seus servos e os servos de Abrão tem aquela intriga, briga, eles começam a ir um para o lado. Abrão falou: escolhe lá que você quer, aí você vai. Aí ele vê uma colina, um lugar bonito. Aí ele falou: vou habitar ali. Foi sem direção de Deus, irmão, quase quebrou a cara. Não, nem tudo que brilha é ouro, vigia. Tanto é que Eva caiu no pecado perante Deus, porque olhou para aquela irmã, serpente ali já era costumeiro. Falar: essa serpente está com tudo, vigia. Ó, aí ele olhou e falou: vou para lá. Não fez nada, não fez oração, não fez propósito, o quê? Foi para lá. Só que Deus já estava anunciando que ia destruir aquela cidade, ia destruir aquele lugar. Agora Abraão começa a interrogar Jesus. Se houvesse 100 pessoas inocentes, você culparia essas 100 pessoas? Ele foi indo. Até que Deus enviou o anjo até a casa daquele homem. E foi até ali buscar aquele homem por misericórdia. Foi ali buscar aquele homem por misericórdia. Tanto é, irmãos, que a palavra fala que quando aqueles anjos já chegam à porta daquela casa, aqueles homens daquela cidade vai querer conhecer aqueles anjos. Aí Ló coloca aqueles anjos para dentro da casa. Tanto é que Ló até ofereceu as suas filhas para aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Mas não, eles queriam o quê? Os anjos. Ele queria o quê? O anjo. Só para você entender o grau do pecado que estava naquele lugar. Tem gente que chama crente pregador de homofóbico. Mas é pecado, meu filho, mesmo jeito. Palavra é verdade, palavra lava, palavra vai contra o pecado, mas nos prepara para a chegada de Deus. Tanto é que palavra não é só para pregador, não é só para pastor, mas também é para o povo de Deus. Porque palavra, irmão, é manual do crente. Aleluia. Ensina a maneira que deve estar diante da terra. Nós temos que nos separar para Deus. Ó, irmãos, olha o versículo aqui, ó, para jovem.
adolescente. Está em 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da tua mocidade, segue a justiça, a fé e a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo via ali Paulo como um exemplo de missionário, pregador, exemplo de homem de Deus, para ali ser diante da terra. Tanto é que Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, o que tem nesse mundo não é por você não. O que tem nesse mundo, meu filho, não se conforma não. O que tem nas ruas desse mundo não se conforma não, meu filho. Foge disso aí. Sabe o que a Bíblia diz? No livro de Tiago 4, 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quer vencer o diabo, mas não resiste. Quer vencer o inimigo, mas não resiste. Não existe, meu filho. Tem que aprender a regiar, mas não tem força, meu filho. Ora, jejua, você tem 2 joelhos para quê? Vai na madrugada, ora, clama ao Senhor. Sabe o que Deus está te dizendo? Jovem, hoje em dia você quase não vê jovem crente por aí. Eu vou falar, você não vê idoso por aí usando droga na praça. Você não vê idoso por aí fumando na calçada, meu filho. Você vê jovem que era para estar na igreja, que era para estar que nem esses aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu percebo? Nós temos que ser luz para esse mundo aí fora. Não podemos nos conformar com aquilo que o mundo pode oferecer. Não podemos nos conformar. Como eu disse, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo o que brilha é ouro. Agora vou voltar para a mensagem. Versículo 10, capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vai para cá. Sabe o que é isso? Guardareis da hora da tentação. A igreja de Filadélfia era o que? Escolhido. Vivia segundo os padrões de Cristo. Andava segundo o que Cristo orientava. E o que é a tentação que havia de vir sobre o mundo? O que é? A grande tribulação. Tentação, a grande tribulação, que vai vir logo após a chegada do noivo, o reinado do anticristo. O reinado do anticristo. Sabe o que eu percebo? Jesus não ia deixar o seu povo na terra padecer nas mãos do anticristo. E disse: eu não vou deixar. O que é isso? É o arrebatamento. É o arrebatamento. O arrebatamento que vai tirar o povo da terra e levar para Nova Jerusalém. Só que para isso a gente tem que estar aqui preparado. Não estar nos preparando, mas estar preparado. Porque nos piscar de olhos, irmãos, Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. Aí eu te pergunto: se você não estiver preparado, meu filho, você vai ficar nessa terra. Se você não estiver preparado, meu filho, você vai ficar nessa terra. Irmão, eu não vim pregar chave de carro, eu não sou concessionária, eu não vim pregar chave de casa, eu não sou baú da felicidade, eu não vim trazer palavra coach, não sou pregador calça frouxa, eu vim pregar a palavra de Deus, eu vim pregar o evangelho de Cristo, eu vim pregar o arrependimento na igreja. Irmãos, hoje em dia você pode estar sendo rejeitado. Jesus
Nem todos aceitaram Jesus. Jesus foi rejeitado. Paulo, por expulsar o espírito de adivinha de uma jovem, ele foi preso, foi chicoteado em praça pública e foi preso. Porque queria o bem daquela mulher. Sabe o que eu percebo? Ele não conseguiu ver ela sendo maltratada. Ele não conseguiu ver ela, Satanás se andando com a vida dela. Sabe o que eu percebo? Ele teve compaixão, amor. Sabe que a gente analisa no livro de Neemias, quando Jerusalém foi levado cativo, quando todo aquele povo, por conta do pecado, prostituição, foi levado cativo, ele se depara que as portas estão queimadas, as portas de Jerusalém estão queimadas. A Bíblia diz que quando o homem já chegou até Neemias e disse as coisas que estavam acontecendo diante daquele lugar, Neemias chora. Neemias teve compaixão e fala: ei, eu vou lá, eu vou sarar aquela terra, eu vou erguer aqueles muros, eu vou ali, reconstruir aqueles cordões. O que teve? Compaixão, amor. Apesar do homem rejeitar Jesus, Jesus tinha amor pela humanidade. Se rejeitando a Cristo, Jesus teve amor por você. Tanto é que se não fosse Jesus sobre a tua vida, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus na tua vida, sua vida não estaria mais aqui, irmãos. Não é exagero dizer, a sua vida estaria 7 palmos debaixo da terra, porque a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5:8, vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o Satanás, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo você não aceitando a Jesus, Jesus te guarda. Pode até acontecer algumas coisas, mas na tua vida, meu filho, está nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque a oportunidade é dada para todos. É verdade. Você acha que Jesus quer ver você sofrendo nessa terra? Você acha que Jesus quer te ver padecendo nessa terra, sendo rejeitado, sendo humilhado por aqueles homens ali mendigando na rua, sendo dependente de droga, bebida alcoólica? Meu filho, Jesus não quer ver você dessa maneira, não. Jesus quer ver você prostrado diante do trono. Jesus quer ver você prostrado diante da casa, diante da presença de Deus. Jesus quer ver você participando da seara de Cristo. Jesus quer ver você diante da presença de Deus. Eu percebo, Deus, nos dias atuais, o povo hoje em dia não aguenta as afrontas, não aguenta mais vamos dizer assim, a perseguição, não aguenta mais. Já que você vai pegar os ministros aí, era tudo pastor, era tudo obreiro, era tudo presbítero, era tudo servo de Deus, mas por conta de não tampar a brecha, eles acabam caindo. Por quê? Porque Satanás o tempo todo ele procura uma brecha sobre a nossa vida para que possa entrar e acabar com tudo. Ele procura o tempo todo algo ali para apontar diante de Deus, assim como foi com aquele sacerdote Josué, assim como foi com Jó. Eu imagino também que foi com Pedro, quando Jesus fala para ele que Satanás queria se andar com trigo. Sabe que eu percebo o tempo todo, quando você ali é escolhido, quando você ali dá prejuízo para o inimigo, ele se achega diante do trono e procura ver aonde pode te tocar, onde pode tentar ferir a tua fé, aonde pode. Meu filho, se a gente estiver firmado na palavra, firmado na rocha que é Cristo, firmado naquilo que Deus nos prometeu, nada pode nos abalar. Por quê? Porque aonde há a palavra no coração, é semelhantemente ao homem que construiu a tua
tua casa sobre a rocha, ela construiu a tua casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não ouve a palavra, o evangelho, que não ouve o que o Espírito Santo fala em cima dos altares, sabe o que eu percebo? Ele é semelhante ao homem que plantou a tua casa diante da areia, diante, Irmãos, tem como você sustentar uma casa na areia? Não tem. Vem o vento, vem a seta, vem tudo, e a casa vai o quê? Abaixo. Vai abaixo. Por isso, e quando nós vemos do culto, a gente guarda a palavra. Às vezes você pode até não ter tanta força para ler a Bíblia, mas quando vier a cilada, quando vier o buraco ali para te fazer cair, você vai lembrar daquilo que o pastor pregou, daquilo que o pregador pregou, e você vai ser o que? Vigilante. Mas não também dizendo que não precisa ler a palavra, meu filho, tem que ler a palavra, porque a palavra, irmãos, ela é luz para o caminho, ela é luz aonde você colocar a planta dos seus pés, ela é luz. Olha para cá, aonde você plantar diante dessa terra, pisando em casa maldita, pisando em terra maldita, onde vier um buraco chamado pecado, você vai saber esquivar. Mas para isso tem que ter palavra de salvação, palavra de santificação. Hoje em dia o povo não quer mais ouvir palavra, tanto é que se a gente vê os cultos por aí, meu filho, dão 2 horas, 3 horas de louvor, mas só dá 30 minutos para a palavra. Sabe o que eu percebo hoje em dia, irmão? A palavra é o que vai te lavar, a palavra é o que vai te limpar, a palavra é o que vai te orientar a andar na terra. Por isso que nós temos que guardar a palavra no coração. A palavra tem que estar no coração. Irmãos, pela misericórdia, e também sou grato a Deus, já nasci em berço evangélico. Então desde criança eu já ouço a palavra, eu já ouço o que se deve e o que não deve fazer. Tanto isso que eu só estou aqui hoje pela minha mãe e pelo meu pai, que me ensinaram o caminho verdadeiro que se deve andar. Mas agora eu te pergunto, que caminho você tem demonstrado para os teus filhos? O que você tem mostrado diante dos teus filhos? O que você tem feito perante os teus filhos? Porque não é exagero dizer, irmãos, que nós somos um espelho e a gente é o reflexo dos nossos pais. Que nós somos reflexo dos nossos pais. Sabe o que eu percebo disso, irmão? Você tem que ensinar. Por quê? Porque quando tiver grande, filho, aí que se desvia de vez, né? Aí que vai ser difícil trazer para a igreja mesmo. Então aproveite enquanto teu filho ainda é pequeno para mostrar o verdadeiro caminho que se deve andar. Verdadeira maneira que se deve se prostrar diante dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 11: Tema, eis que venho sem demora, aguarda o que tens, para que nem tome a tua coroa. Irmãos, o que você deve guardar para que ninguém tome a tua coroa? A Bíblia fala no livro de Mateus 25, vai falar sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. Eu percebo, irmãos, que as 5 loucas, ó, é que nem eu falei no início, tinha azeite ali no início, mais tarde no esposo, apagou a lamparina. Estava pouco querendo ir com o esposo, estava pouco querendo, sabe isso? Empurra a barriga, sabe? Não tem nada a ver, não tem. Meu filho, vigia, porque se chegar naquele dia e você estiver apagado, então o que a gente tem que guardar? O azeite. As 5 prudentes foram mais inteligentes. Teve o quê?
reserva. Teve reserva perante os homens. Teve reserva. Teve reserva. Que foram vigilantes. Porque sabiam que o noivo poderia voltar a qualquer momento. E elas poderiam ficar na terra. E elas poderiam ficar na terra. Olha para cá. Sabe que eu percebo Jesus, do jeito que ele declara como seria a vida dele, irmãos. Os sinais estão se cumprindo mediante a palavra, mediante o evangelho. Nós temos a plena certeza que ele está por vir para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sabe o que eu percebo hoje em dia? É que o homem por aí não tem mais vigilância. Crente por aí não tem mais reverência à palavra, não tem mais reverência ao evangelho, não tem mais reverência à presença de Deus. Sabe o que eu percebo? Havia uma certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela sabia que se tocasse na sua hora, na tua vestimenta, ela seria curada. Olha para cá. Ela sabia que se tocasse de Jesus, ele seria considerado impuro, porque ela era considerada impura. Olha para cá. Ela teve reverência com o Mestre, ela teve reverência com Jesus. Reverência. Teve o quê? Reverência. Tem faltado reverência dentro dos templos hoje em dia. Tem faltado o quê? Reverência. A gente fala, Jesus voltar, estou no céu, mas vou continuar fazendo esse pecadinho. Vou continuar vendo esse negócio na internet, meu filho. Se Jesus voltar, filho, você fica. E não é exagero dizer, irmãos, que Jesus está voltando. Porque agora que os sinais estão se agravando diante dessa terra, mas só vai para o céu aquele que for santo e verdadeiro. Eu sou santo. Não, mas tem que procurar viver em santidade. Tem que procurar andar mediante a palavra de Cristo. Tem que procurar viver mediante a palavra de Cristo. Versículo 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu coração, há também o meu novo nome. Olha para cá. Mas para aquele que procura viver em santidade, para aquele que procura viver mediante a palavra de Cristo, aquele que procura andar segundo o Evangelho, segundo o que Cristo está dizendo para ele, procurando viver, vestir vestimenta própria diante da terra, aquele que procura guardar os teus olhos diante dessa terra, aquele que procura se afastar do mal de todo jeito, aquele que procura se afastar da más amizade, irmão. Tu serás coluna do templo do meu Deus. Olha para cá, tem algo reservado para o céu, a nova Jerusalém. Olha para cá, rua de ouro. Irmão, só vai herdar a salvação aquele que andar segundo a palavra de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Jesus disse isso a todas as igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque o que ele não estava repreendendo, ele estava exortando para que perseverasse. E uma das coisas que tem caído diante dos templos hoje em dia é o quê? O crente morno. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é um crente morno? Aquele que não é nenhum nem outro. Uma hora na igreja, outra hora é no mundo. Uma hora diz que é pregador, outra hora procura agradar os prazeres da carne. Esse é o crente morno que Deus vomita. Irmãos, crente tem que ser quente diante da presença de Deus. Por que quente? Porque há uma chama do Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de vós. Irmãos, num culto como esse, num congresso de adolescentes como esse, irmão, há uma presença que habita aqui nesse lugar, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele, irmãos, que era o quarto homem da fornalha ardente, eu já estou sentindo algo diferente se manifestando aqui nessa noite. Ei, aquele que chegou aqui vazio, venha sair aqui cheio do teu poder. Aquele que saiu, entrou aqui, aquele que entrou aqui, ó, tosquenejando, dormindo, que venha sair aqui despertado com a presença de Deus. Irmãos, aquela, ó, às 10 carregando o esposo, o que aconteceu? Adormecer. Quando o noivo chegou à meia-noite, as 4 se assustaram. Mas assim por dentro estava preparado. Irmãos, vou fazer uma pergunta. Quantos estão preparados nesta noite? Diga amém. Amém. É assim mesmo, a gente tem que estar o quê? Preparado para a vinda do noivo. Tanto é que hoje em dia, irmão, você prega a palavra, você fala do amor de Cristo, pessoas se recusam a ouvir. Teve até uma vez que meu pai e meu irmão ainda eram pequenos, foram pregar diante de uma praça. O camarada começou até a bater panela. Por quê? Porque não queria ouvir a palavra de Deus, não queria ouvir o Evangelho de Deus, um Evangelho genuíno. Sabe o que eu percebo hoje em dia? Por que o homem hoje em dia não quer mais ouvir a palavra de Deus? Por que hoje em dia o homem não quer mais ouvir o Evangelho de Cristo? É porque o Evangelho de Cristo vai contra o pecado de pornografia, vai contra o pecado de prostituição. O Evangelho de Cristo vai contra o pecado da homossexualidade. O Evangelho de Cristo vai de encontro com o pecado do lesbianismo. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Então somos. O povo hoje em dia, ó, não ouve mais. Tanto é que o pastor quase eu apelo daqui a pouco. Eu digo para os irmãos toda certeza: quem não é crente, aproveita o dia que se chama hoje, para se chegar ao trono de Deus. Tem gente que fala, tem aquela praga dos 100 anos, cada 100 anos tem uma praga diferente. Irmão, eu não acredito no acaso. Eu não acredito em sorte. Eu acredito que é a mão de Deus sobre nós. Daqui falar que essa praga de 100 anos, uma dessas pragas desse 100 anos que foi nosso, foi o Covid-19, irmão. E já fala que quando Jesus voltaria, ele não procuraria destruir a terra com dilúvio. Ó, não usaria o dilúvio, mas o que impediria ele de usar uma doença? Só que parece que hoje em dia não pede o povo acordar, não, empurra a barriga.
isso aí não tem nada a ver. Ah, eu sofri um acidente dentro do carro, o carro capotou, eu saí ileso, foi sorte. Ai, aquela vez quando eu estava no mundão, eu sem querer me enfiei dentro de um tiroteio, perdi todos os meus colegas da quadrilha, e a bala não pegou em mim, hoje eu estou aqui. Sabe o que eu vou falar para você? Isso aí não é sorte, e nem acaso, isso aí é a mão de Deus te protegendo, te mostrando o verdadeiro caminho, te mostrando que sem Ele nada pode fazer. Sabe o que eu percebo? Hoje em dia o povo prefere acreditar no mais fácil e não acredita mais no mover de Deus. Hoje em dia o povo duvida dos dons do Espírito Santo. Irmão, o povo hoje em dia duvida do que o pastor prega em cima do altar. Vai embora questionando, entra na igreja questionando, e entra na igreja vazio, e vai falar que saiu vazio por quê? Não ouve a palavra, não ouve o evangelho, meu filho. Quer ser cheio, ouça o evangelho de Cristo. Quer ser renovado, ouça o evangelho de Cristo. Quer ser transformado, ouça o evangelho de Cristo. Aleluia. Irmãos, vou falar isso aqui, já vou encerrar. Nós temos que estar vigilantes. Agora eu estou falando para mais da igreja. Vigilante. Nós temos que procurar andar como Jesus andou. Jesus deu um verdadeiro exemplo do que é esse homem de Deus na terra. Ele não precisava orar e orar. Chegar ao ponto de suar gotas de sangue. Sabe o que eu percebo disso? Ele sabia que o que estava por vir ali era algo maior. E qual que era o algo maior? Era a oportunidade. Tanto é, irmãos, que se você chegou aqui é porque o Espírito Santo soprou na tua vida lá em casa. Vamos para a igreja. Te convenceu a ir para a igreja. Te convenceu, olha para cá. No casamento judaico, olha só como é que funciona. O pai do noivo, há um noivo, a noiva, não é? O pai do noivo vai e escolhe a noiva. Não é como o noivo vai lá e olha para a noiva, se apaixona, não é assim não. O pai do noivo vai lá e escolhe a noiva para o noivo. Sabe o que eu percebo disso, irmãos? O pai do noivo simboliza Deus. Agora ele vai até a noiva, escolhe a noiva, mas não vai até a noiva. Ele vai conversar com o pai da noiva, para que o pai da noiva convença a noiva a noivar com o noivo, a participar do casamento. No casamento, olha para cá, o pai da noiva simboliza o Espírito Santo, que nos convence de todo pecado, para que nós possamos estar diante da casa, diante da Nova Jerusalém. Agora o pai do noivo simboliza Deus, e o noivo simboliza Jesus Cristo, e a noiva simboliza a gente. E a cada dia o Espírito Santo bate no nosso coração e fala assim: vamos renunciar isso aqui? Vamos largar isso aqui? Vamos deixar isso aqui? Vamos? Deus tremendo. Ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito precisa dizer. Tu pode estar falando: isso é da minha cabeça. Meu filho, é o Espírito Santo falando no teu coração. O Espírito Santo te orientando a maneira que deve se andar na terra. É o Espírito Santo te mostrando o jeito que se deve fazer diante da terra. Irmãos, eu imagino, Deus, hoje em dia o povo parece que não acredita. Acho que, irmão, o povo hoje em dia acha que a igreja não precisa mais de doutrina. Na minha visão, quanto mais você faz na terra, quanto mais você anuncia na terra, mais vai ser a certeza no seu coração, você vai guardar o quê? A salvação. Eu vou estar pensando, não tem para que tudo isso. Não tem para que essas vestimentas, saia, o homem não usar short, regata. Olha para cá. É para te manter preparado. Aleluia. Tanto é que o que derruba muitos por aí, o que é? É a vaidade. O que derruba muitos homens por aí, mulheres, o que é? É vaidade.
vigia. Em dia parece que os pregadores hoje em dia, camarada usa um terno agarrado. Eu falo pra você, parece até uma linguiça, tudo engomadinho. Eu fico pensando, o que é isso? Olha esses pregadores por aí hoje em dia. Está marcando o corpo, vigia, vacina. Normalmente, as irmãs, as mulheres hoje em dia que costumam ter esse pecado. Vaidade, está querendo mostrar o corpo, vigia. Vou falar bem aberto, se Jesus voltar aqui, você fica. Você fica. Mas para aquele, ó, vou falar isso que eu vou fazer a oração, 10 horas, né? Fazer a oração, eu vou estar passando para o pastor. Mas para aquele que andou, perseverou, fez conforme tudo que Deus orientou diante dessa terra, esse aí será coluna no templo de Deus e herdará a nova Jerusalém, ganhará uma pedra branca com um novo nome, ganhará uma vestimenta branca, branca com álcool. Olha pra cá, só vai pro céu aquele que se santificar na terra, só vai pro céu aquele que vigia na terra. Não vem com essa história, não tem nada a ver, meu filho. Jesus está voltando, Jesus me trouxe aqui para me dizer, para te orientar. Ei, sabe o que Paulo disse para a igreja de Tessalonicense, no primeiro livro, no capítulo 5, vai dizer: eu não escrevo isso, não é coisa nova, não é coisa nova, não é coisa de agora não, meu filho. Você está ouvindo isso desde quando você começou a ir na igreja, você já ouve isso. Mas se Deus me trouxe aqui para te dizer, meu filho, é para você vigiar na terra, porque hoje em dia o negócio está ficando estreito. Se você não vigiar, você cai. Vigia na terra. Glória a Deus. Aleluia. Desde já eu te agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Deus fiel. Faz um minuto de oração nessa noite. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar, Deus, ministrando, Deus, a tua palavra, Pai, porque eu bem sei, Senhor, que nada posso fazer se a tua presença não estiver conosco, ó Pai. Eu te peço perdão, Deus, por todas as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. Eu te peço, a tua igreja, Deus, ouviu a tua palavra, ó Pai, a tua igreja ouviu o teu evangelho, ó Pai. Que essa palavra venha continuar sendo ministrada, Senhor, no coração de cada um, Deus, com o Espírito Santo, ó Pai, aplicando, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, continue trabalhando no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É só o Senhor Jesus.